Numa toca no chão, vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhoca e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou o que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. Olá pessoas, bem-vindos de volta, trazendo hoje de novo aqui o quadro Biografia, e o escolhido da vez foi o querido, amado, perfeito, zero defeitos, Tolkien. Mas antes de eu começar a trazer para vocês informações e curiosidades sobre a vida dele, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e fazer comentários, tá bom? Também não esquece de seguir a página lá no Instagram. Bom, então eu acho importante a gente começar esse vídeo com aquela famosa questão. Quem foi o Tolkien? Bom, ele foi professor, filólogo, escritor, autor de Senhor dos Anéis e O Hobbit e muitas outras obras que são verdadeiros clássicos da literatura fantástica. O nome completo dele, porque a gente sempre vê o J.R.R. Tolkien, né? O nome verdadeiro dele é John Ronald Reuel, se é que se pronuncia assim, Tolkien. Ele nasceu em uma cidade na África do Sul no dia 3 de janeiro de 1892. Dizem que a sua casa costumava ficar perto de uma estação de trem e de outros bairros que tinham nomes muito engraçados, como por exemplo, Nantiglo e esse nome que eu vou colocar aqui porque eu não sou capaz de pronunciar. E que foram esses nomes curiosos que acabaram despertando nele a curiosidade sobre a linguística, né? E apesar de tudo isso também, ele teve a sua infância muito marcada com os contos de fadas, porque a sua mãe costumava apresentar esses contos para ele e para o irmão, né? Diariamente, e isso foi muito importante para acabar estimulando a cabecinha do Tolkien a criar outros universos, outros mundos fantásticos. E a sua mãe, ela mostrava para ele também contos de fadas em outras línguas, como o latim e o grego, por exemplo. Bom, seu pai chamava Arthur Tolkien, ele era bancário e ele trabalhava no Bank of Africa, e a sua mãe chamava Mabel, e eles também tinham um outro filho além do Tolkien, era o Hilary Arthur Tolkien. Bom, quando o Tolkien tinha por volta de 3 anos, ele se mudou com a sua mãe e com seu irmão para a Inglaterra, e era para ser uma viagenzinha longa aí, de visita familiar, mas era pro pai deles encontrar com eles lá. Mas o pai deles acabou morrendo na África mesmo, em 1896, de febre reumática. Então, o pai deles nunca chegou aí pra Inglaterra encontrar com eles. Bom, isso acabou sendo um problema, porque naquela época, como a única pessoa que colocava dinheiro dentro de casa era o homem, a família acabou perdendo a renda que eles tinham. E isso acabou fazendo com que a família dele, né, a sua mãe e o seu irmão, fossem morar com os avós, com os pais da mãe, em uma outra cidadezinha na Inglaterra. Bom, algumas fontes dizem que ele já era capaz de ler aos 4 anos de idade. Eu vou deixar aqui a foto do livro, da biografia dele. Infelizmente eu ainda não consegui ler, mas eu vou ler assim que possível, então eu não sei se essa informação tá lá no livro. Mas eu achei interessante compartilhar que ele aprendeu a ler com 4 anos de idade, isso é tipo muito precoce, e que logo em seguida ele já conseguia escrever fluentemente. O moço do gás sempre espera eu gravar vídeos pra passar aqui. E aí, por volta de 1900, a situação financeira da família piorou de novo, porque a sua mãe, a Mabel, ela fazia parte da igreja anglicana e ela decidiu virar católica. A sua família não concordou, acabou cortando toda a ajuda financeira que dava pra ela, e logo depois ela acabou morrendo de diabetes porque não tinha como cuidar, né? E ela acabou morrendo. Devido ao fato da sua mãe ter morrido e de toda a crise que aconteceu por ela ter se convertido ao catolicismo, o Tolkien acabou também se convertendo e ele acabou virando um católico fervoroso assim até o final da sua vida. Então, quando a sua mãe morreu, ele e o irmão dele foram entregues aos cuidados de um padre jesuíta que chamava Francis Xavier Morgan, e o Tolkien passou a considerar ele, assim, pelo resto da sua vida como um segundo pai.
E ele ainda dizia que foi esse homem que ensinou pra ele o significado de caridade, o significado de perdão. Então, ao longo dessa parte, desse período que ele ficou com ele acabou também se dedicando ao seu grande talento linguístico, né? Que foi apontando sinais, assim, desde pequeno. Ele estudou nada mais, nada menos que latim, línguas antigas, algumas línguas modernas também, como o finlandês. E, inclusive, o finlandês foi uma das línguas que mais influenciou ele na criação do idioma élfico, né, que ele criou depois. Bom, em 1908, ele começou a sua carreira acadêmica, ingressando na Universidade de Oxford. Nesse mesmo ano, Tolkien e o seu irmão conheceram ninguém menos que Edith Bratt. Porque eles acabaram ficando alojados no mesmo lugar que ela. E aí os dois começaram a namorar escondidos, porque o padre, aquele que cuidava dele, não aprovava o relacionamento dos dois, porque ele achava que esse relacionamento deles ia acabar prejudicando a formação, né, a educação e os estudos dele, do Tolkien. Então ele acabou proibindo o Tolkien de encontrar com ela, deles terem um relacionamento até que ele completasse 21 anos. Parece até uma maldição da Malévola, mas é isso. Porque aí com 21 anos ele alcançaria a maioridade. Bom, então quando Tolkien fez 21 anos naquela noite, ele escreveu uma carta pra Edith. E shocking, ele convenceu ela a casar com ele, hein? Apesar dela já estar comprometida com outro cara. No final das contas, ele também convenceu ela a se converter ao catolicismo. E aí, o relacionamento dos dois, né, começou tal, e sei que ao longo da vida, eles juntos tiveram 4 filhos. O John, o Michael, Christopher e a Priscila. E aí, como nem tudo são rosas, como a vida nunca é fácil pra ninguém, em 1914 foi o ano em que começou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele tava noivo da Edith, né, e tal. E logo um ano depois ele acabou recebendo seu diploma, com muitas honras, da licenciatura em literatura e língua inglesa. Mas a sua graduação e os seus méritos acadêmicos não dispensaram ele da guerra, não liberaram ele da convocação militar. Então, em 1916, logo depois de se casar finalmente com a Edith, ele foi convocado para a guerra. Coitado. Enfim, em 1918, 2 aninhos depois, ele acabou contraindo tifo. Como ele estava muito doente, ele foi enviado de volta para a Inglaterra. E aí ele ficou numa cabaninha ali para se recuperar. E aí foi nessa época que ele começou a trabalhar sobre aquele livro que a gente conhece como The Book of Lost Tales. E aí eu achei uma curiosidade muito fofinha sobre o Tolkien e a Edith. Aqui teve um passeio que ele estava fazendo com a sua mulher, caminhando numa floresta e tal. E aí esse momento dos dois juntos acabou inspirando ele naquele relato da união entre Beren e Lúthien. E ele frequentemente chamava a Edith como a minha Lúthien. Fofo. Bom, e aí então acabou a guerra, ele se curou e aí depois disso ele acabou se dedicando ao seu trabalho acadêmico como professor. E ele se tornou um grande e respeitável filólogo. E ele acabou continuando seus estudos de linguística. Então, entre 1925 e 1945, ele lecionou língua e literatura anglo-saxônica na Universidade de Oxford também. E aí ele foi considerado, né, passou a ser considerado um dos maiores especialistas no assunto. E nessa mesma época, ele também acabou se especializando em literatura medieval. Uma curiosidade também é que ele acabou criando um grupo de estudos ali, né, que se dedicava muito à literatura nórdica, que era muito apreciada por ele. E adivinha quem fazia parte deste grupo? Sim, C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia. Foi em 1936 que o Tolkien iniciou a criação de um personagem mitológico, inspirado em uma saga medieval, repleta de elementos fantásticos e de seres de mundos imaginários. Essa história foi denominada de O Hobbit e foi lançada em 1937. Ela foi escrita para crianças, né? E todo mundo sabe que o Hobbit narra a história, as aventuras, né? Para ser mais exata, de um povo pacato e sensato que vivia nessa mítica Terra-média, junto com alguns elfos, duendes, magos e tudo aquilo que a gente tem direito. Em 1940, o Tolkien, junto com o C.S. Lewis, decidiram escrever um livro sobre língua. Esse livro se chamaria O Livro da Natureza Humana. Só que, no entanto, ele nunca chegou a ser publicado. E aí, em 1948, o Tolkien finalmente terminou de escrever O Senhor dos Anéis,
quase uma década depois de ter começado lá os primeiros esboços, rascunhos. E é claro, o Hobbit, que serviu de inspiração, né, ponto de partida para esse ambicioso ciclo épico de histórias da Terra-média. E aí, O Senhor dos Anéis acabou sendo dividido em A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. A Sociedade do Anel e As Duas Torres foi publicado em 1954 e O Retorno do Rei saiu no ano seguinte, em 1955. E ao contrário do Hobbit, né, que foi um livro escrito para crianças, O Senhor dos Anéis foi um livro escrito para adultos. Se você pegar os dois livros, é nítida a diferença da narrativa, né? E você consegue ver muitos elementos ali que acabam demarcando essa faixa etária e essa diferente faixa etária, por mais que seja do mesmo universo. E em 1963, o C.S. Lewis morreu, mas nessa época já fazia 10 anos que eles não se falavam mais. Eles eram muito amigos, né? Mas dizem que ao longo do tempo essa amizade acabou se desgastando. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas a amizade deles acabou sendo explorada melhor no livro que chama O Dom da Amizade. Eu ainda não li, então não posso trazer para vocês com mais propriedade o que exatamente aconteceu para os dois deixarem de ser amigos e pararem de se falar, né? Eu acho importante ressaltar que o C.S. Lewis foi muito, muito importante, foi um grande incentivador do Tolkien para continuar escrevendo O Senhor dos Anéis e para publicar esses livros. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas, né, o C.S. Lewis e o filho dele, o Christopher, a escutarem a história da Terra-média, O Senhor dos Anéis. E o Tolkien, por mais que eles não se falassem mais, o Tolkien admirava muito o C.S. Lewis, mesmo não gostando das suas obras. Sim, Tolkien não gostava das Crônicas de Nárnia. Chocada, porque as Crônicas de Nárnia é muito bom também. Ele dizia que o livro ele era muito alegórico e infantil demais. Embora outros autores já tivessem publicado livros de fantasia antes do Hobbit, né, antes do Senhor dos Anéis, antes do Tolkien, foi ele que acabou causando esse ressurgimento desse gênero literário. Por isso que, popularmente, nos dias de hoje, o Tolkien ele é considerado o pai da literatura fantástica. Em 2008, pelo The Times, o Tolkien acabou ficando em 6º lugar numa lista com os 50 maiores escritores britânicos desde 1945. E ao longo da sua vida, ele foi abordado por muitos produtores porque queriam fazer filmes das suas obras. Mas ele sempre se manteve assim, muito contra essas adaptações. Mas aí, num belo dia, por pressão do editor e por precisar muito de grana, ele acabou vendendo os direitos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Uma curiosidade também que eu acho muito engraçado é que o Tolkien ele era muito contra a ascensão tecnológica, né? Ele tinha uma visão muito analógica. Ele não gostava de trem, de automóvel, de televisão, comida congelada. Então tudo que era um pouquinho mais moderno, puxava aí por uma modernidade, ele não gostava. Ele dizia que mesmo essas tecnologias modernas sendo usadas para o bem, elas acabavam trazendo sofrimento à criação. Importante lembrar que ele era muito religioso, né? E que esse também é o ponto de vista de um homem que foi para a Primeira Guerra, né? Lutou na Primeira Guerra Mundial, pai de 3 filhos também que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então é até que um pouco compreensível que ele veja as coisas desta forma. Então ele não conseguia mais alimentar a visão da tecnologia com um papel benéfico e salvador. No dia 29 de novembro de 1971, com 82 anos, Edith morreu. E eles tiveram 55 anos de casamento aí, ele ficou bem mal, ele acabou se isolando, né, no seu quartinho lá em Oxford, e aí ele escrevia cartas pro filho dele contando algumas coisas sobre a mãe, né? Achei um pedacinho bem bonitinho. O cabelo dela era preto e sedoso, a pele clara, os olhos mais brilhantes dos que os que vocês já viram, e ela sabia cantar e dançar. Mas a história estragou-se e eu fiquei para trás, e não posso suplicar perante o inoxerável Mandos. É breve e simples, a não ser por Lúthien, que tem para mim mais significado do que uma imensidão de palavras, pois ela era, e sabia que era, a minha Lúthien. Nunca chamei Edith de Lúthien, mas foi ela a fonte da história. Chorando.
Um homem fofo desse, né? Por isso que se apaixonou por ela. Quer dizer, por isso que ela se apaixonou por ele. Não tinha como. E aí na pedra lá no túmulo dela, ele pediu pra escreverem Lúthien embaixo do nome dela. E aí depois, quando ele morreu, né? Ele foi enterrado no mesmo túmulo ali. E ele colocou Beren embaixo do nome dele. Vou deixar uma fotinha aqui. Que casalzinho fofo. O Tolkien acabou morrendo 21 meses depois de sua querida Edith, no dia 2 de setembro de 1973. Em agosto ele começou a se sentir muito mal, né? No dia seguinte foi internado. Aí descobriram que ele estava com uma úlcera e hemorragia. E logo após descobriram também que ele estava com uma infecção, ou seja, pra época, quando hoje em dia às vezes é muito difícil quando essas coisas começam a acontecer tudo ao mesmo tempo da conta. Ele já era bem velhinho, estava com 81 anos de idade e faleceu. E aí, logo depois da sua morte, o seu filho Christopher, ele editou e publicou essa belezinha aqui, no ano de 1977. E na década de 80 e 90, ele lançou a série A História da Terra-média, que era uma coletânea gigante, dividida em 12 volumes. Em 1992, quando Tolkien deveria completar 100 anos, né? O pessoal da Tolkien Society, que é um grupo de fãs, leitores e estudiosos de sua obra, foram até Oxford e plantaram 2 árvores em homenagem a ele. E essas árvores, elas fazem alusão às 2 árvores de Valinor, que eram responsáveis por dar luz nos dias antigos. Em 1996, uma livraria britânica acabou fazendo uma pesquisa e acabou apontando O Senhor dos Anéis como o melhor livro do século e O Hobbit acabou ficando entre os 20 melhores. Ao todo, o Tolkien já vendeu mais de 50 milhões de livros e as suas obras foram traduzidas para mais de 34 idiomas. Sente o poder. E aí, mais recente, essa no ano de 2003, a BBC acabou fazendo uma pesquisa aí, perguntando para as pessoas qual era o livro favorito delas. E adivinha qual que ficou na primeira posição? O Senhor dos Anéis. E o Hobbit acabou ficando em 25º. Bom, e aí o Peter Jackson, que era muito fã das obras do Tolkien, acabou dirigindo os filmes da franquia, que foi dividido no mesmo módulo que os livros. A Sociedade dos Anéis, As Duas Torres, O Retorno do Rei, que foi lançado em 2001, 2002, 2003 e levou todos os Oscars deste mundo. Ao todo, as 3 obras ganharam 17 Oscars. Eu não sei o plural de Oscar. Enfim, o primeiro filme ganhou 4, o segundo filme ganhou 2 e o terceiro levou 11. Não tenho nem mão pra tudo isso. Poder o nome disso. E aí logo depois o Peter Jackson também acabou lançando a adaptação de Hobbit, Uma Jornada Inesperada. E aí a história do Hobbit foi dividida em 3 partes, né? Pro cinema. Então a gente tem Uma Jornada Inesperada, que foi lançada em 2012, A Desolação de Smaug, em 2013, e em 2014, A Batalha dos 5 Exércitos. E recentemente também saiu o filme sobre a vida do Tolkien. E o ator é o Nicholas Hoult, foférrimo, e a Lily Collins, queridíssima. E ficou muito, muito legal, ficou muito bonito. Então assim, um valor muito emocional aí com o Tolkien, um cara maravilhoso. Bom, então foi isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, assim como eu, vocês também sejam muito, muito fãs e apreciadores das obras do Tolkien e do homem que ele foi. Comenta aqui embaixo se você sabe alguma outra curiosidade ou o que você gostou de saber sobre ele que você não sabia, tá bom? Um beijo e até a próxima!